Fala traders, beleza? Vamos dar continuidade no nosso estudo do mini índice aqui. Essa semana que passou agora, semana de 4 a 8/8 de 2025. Vamos começar falando aqui do gráfico semanal. Se você não viu no outro vídeo as marcações, como eu fiz as marcações, tá? Vou deixar o card em algum lugar aqui do vídeo para você estar acompanhando como foram feitas essas marcações aqui no semanal. Então, a gente viu essa semana o preço saindo lá de baixo, né? Saindo lá do fundo lá e voltando para testar a resistência aqui no 136 mil, mais ou menos ali, né? Onde o preço já foi rejeitado na compra uma, duas vezes, né? Aqui ele rompeu, lateralizou, né? E parecia que ia, mas não foi, voltou devolvendo tudo, né? Para mim aqui ainda é região vendedora por esse gráfico de um tempo maior, né? Então a gente vê que os níveis vêm sendo respeitados aqui, como a gente havia sinalizado no estudo anterior, né? E respeitado fundo, foi respeitado o topo, foi respeitado o fundo de novo. E aqui o topo deixou uma armadilha, né? Então, vamos ver essa semana aí. A gente vai analisar, tá analisando aqui o tempo menor, mas por esse tempo maior aqui a gente percebe que o preço voltou para testar uma região de resistência e não conseguiu, rompeu o topo de 2 semanas, né? Mas não conseguiu romper aqui a região dessa última semana do meio de mês de agosto, de julho, mais ou menos, 137.700 ali, que era uma região de suporte, né? E ele acabou não conseguindo resistir romper essa semana. Aí eu separei por abas aqui para ficar mais fácil, mais didático, né? Aqui a gente tem o outro estudo, a outra marcação, né? E eu separei tudo, no final tá tudo compilado aqui na aba 4, tá? A ideia é o quê? Para ficar mais fácil o entendimento, para a gente estar, como eu disse, identificando suportes e resistências em tempos menores para a gente poder estar operando. Então aqui a gente tem a marcação do diário, mais ou menos aqui, do semanal, aquela lá mensal, essa aqui semanal. E aqui também, a gente vê que ele abriu, ó, a gente tinha região de resistências, tá? Por essa marcação, pelo método, pelo jeito que eu marco, a gente tinha um topo, a gente tinha um fundo aqui embaixo, a gente tem um rompimento com resistência, a gente tem aqui um fundo que se tornou suporte e depois deu a origem mais ou menos aqui, ó, a toda essa impulsão, né? E a gente tem resistência em pontos importantes, defesa de regiões vendedoras, né? E aqui a gente tem defesa de regiões compradoras. E aí o preço sobe de novo e vai trabalhando todas essas regiões aqui do semanal. E mais uma vez a gente vê que ele parou numa região de defesa, onde houve aqui atrás um interesse comprador, né? E nessa região aqui houve um interesse comprador. O preço na venda ele foi rejeitado muito rápido aqui. Explodiu, foi embora, onde a partir dessa região deu origem a todo esse movimento de alta aqui, né? A sequência na alta, né? E agora os compradores mostram a cara de novo na mesma região, uma região de suporte no semanal. Rompeu aqui a região do nosso topo, né? A origem do nosso topo, 136.100, e se encaminha para uma região de resistência. Tanto lá no diário, no mensal a gente vê
137 mil mais ou menos aqui, 138. A gente vê que vai ser uma região de embate, né? Onde o preço já encontrou resistência na venda aqui, já encontrou aqui, desceu. E um pouco mais acima os vendedores mostraram a cara novamente, né? Então a gente vê que essa semana ele já abriu aqui acima dos 133.300, voltou para testar o fundo da semana anterior e ganhou força e foi embora. Partindo para um gráfico diário agora, desse mês de agosto, a gente vê mais detalhe depois das nossas marcações, tá? A gente vê aqui, o dia foi a segunda-feira, né? Um dia ali meio de... ali abriu acima, né? Da região de suporte. Tinha fechado abaixo a semana passada, abriu num gap essa semana. Voltou para testar o fundo, tá? E depois ganhou força e foi embora. Passou fácil pela região do 136.100, né? Numa barra de força. Só que na sexta-feira ele já mostrou aqui uma certa rejeição nessa região, né? O preço ele poderia, se fosse uma compra assim mais de euforia, né? Com notícia de mercado, com perspectivas de mercado, não, melhoria de cenário, né? A gente talvez pudesse estar vendo aqui uma vela de abertura em que tivesse aberto, descido um pouco, né? E depois tivesse fechado aqui mais para cima aqui. Se desse conta do que foi feito aqui essa semana, né? Ele abriu, desceu e depois ele foi na quarta, na quinta, ele já foi mais rápido, né? Principalmente na quinta-feira, né? E aqui não, aqui ele já, ao invés de ele já subir forte, ou pelo menos ter feito um pouco de topo aqui. Vou ver aqui se eu consigo fazer melhor. Se ele abrisse acima, como ele abriu, testou e subisse e rompesse topo, né? Interessante seria que o preço tivesse feito isso aqui, ó, puf, indo para cima. Mas ele abriu, meio que desceu aqui para testar a região de 36.100 e fechou acima. Mas a gente vê um interesse comprador um pouco mais fraco aqui, né? Não foi com tanta intensidade como foi na quinta-feira. Daí já fica o alerta para a região, né? E a gente também tinha a nossa retração, né? Como eu havia dito lá no estudo. E a gente tinha um pivô de alta, tá? Numa região de topo, que foi respeitada durante muito tempo, devido a um gap aqui, né? Um gap de fuga, fugindo. Por que de fuga? Porque ele acabou fugindo dessa região aqui, ó. Acabou saindo dessa região. Deixa eu apertar a canetinha errada ali. Essa região de congestionamento aqui, ó. Quando o preço entrou nela aqui, o preço entrou, ele já abre aqui em cima e faz essa alta aqui de vários dias seguidos, né? E essa região ela foi respeitada várias vezes, ó. Foi uma, duas, uma terceira tentativa aqui ainda, e depois o preço devolveu. E eu havia sinalizado que como esse pivô aqui, ele foi... Tá branco, peraí. Esse pivô, como ele foi desconstruído, né? Ele está numa região de topo, que era a região lá dos... essa região aqui, né? Então ele ganhou a impulsão, fez o impulso, fez a correção, ameaçou uma onda 3 aqui, poderia ser uma correção em uma quarta,
ir embora, mas aí ele acaba devolvendo tudo. E aí esse pivô foi desconstruído, deixou de ser um pivô de alta e passou a ser o nosso pivô de baixa. Então a gente tem um topo, um fundo e um topo, a gente tem uma retração de preço. E a gente vê que a partir do momento que ele rompeu o fundo, ele volta para testar as regiões, né? Testou aqui o 61,8, desceu e parou aqui quando dá o 100%, né? Quando dá o 100% dessa pernada aqui, né? Para baixo. Ele dá o 100% dela. E aí trabalha uma congestão aqui, onde o preço já vinha caindo há muitos dias, né? Tinha muitos dias de queda aqui. A gente vê os volumes, o interesse vendedor muito maior do que o interesse comprador. E aí ele chega numa região de retração e uma região de fechamento de gap também, que eu havia dito. Ele poderia fechar, como ele fechou o gap, né? Mas ainda deixou um gap mais embaixo. Então ele fecha o gap, fecha o outro gap aqui, não, ele deixou um gap mais abaixo, onde teria uma próxima retração, tá? A gente deixou um gap aqui ainda, nessa região aqui. O gráfico está muito para a esquerda, mais para a direita. Dá um zoom para a gente poder visualizar melhor. Então, eu falo meio devagar, meio detalhado, mas se você quer acompanhar o vídeo até o final aí, coloca na engrenagemzinha para acelerar o vídeo para 1,25, mas fica comigo até o final aí, beleza? Lembrando aí que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar essa moral, não esquece de dar esse joinha, de dar o joinha para ver que o YouTube recomenda esse vídeo como sendo relevante, se está te ajudando, beleza? Então, a gente vê aqui que ele fechou esse gap, né? Mas ficou um gap aqui ainda. O que seria interessante, se o preço, onde pudesse talvez haver uma reversão já desse cenário, porque não é obrigado a chegar num 61, tá? Não é porque está aqui um 61 que ele é obrigado. Como eu sempre digo, o mercado ele é soberano. Mas se ele viesse nessa região, eu acho que ele reverteria isso aqui mais fácil. Porque ia chegar numa região de interesse aqui, de um fundo e um topo também, tá? Que pode ser um pivô de alta, um tempo maior. E aí os compradores acharem, opa, chegou aqui numa região onde a gente tem interesse aqui, ó. O preço na venda já foi rejeitado várias vezes aqui. E aí ele volta, aí ele pega aqui o stop da galera, depois ele vai e faz, né, movimentos ascendentes. Então, por essa marcação a gente vê que ele cravou aonde ali? Deu mais forte, né? Ó, ele começou na segunda-feira entrando contra, né? Na segunda-feira ainda ele deu lá a região da faixa de Gaza aqui, ó, onde a gente tinha topos, né? Então na segunda-feira ele ainda respeitou. O gráfico já fica todo estourado, cara. Ó, aqui na segunda-feira ele para aqui, né? Para na região do 31,8, do 78,6. Fecha para baixo do 88, quer dizer, estou vendendo e tem defesa de venda. Tenta trazer até o fundo, né? Mas aqui a gente já viu que tinha interesse comprador nessa região. Tá? Os compradores não estavam deixando passar para baixo do 32.425. E aí na terça-feira ele já responde com compra, fechando acima, tá? Compradores aqui da região dos 100% já leva o preço para cima. Quarta-feira gap de novo. Quinta-feira outro gap. Só que aí aqui ele acha 50%. Então já houve interesse vendedor. Por isso que eu falei que aqui a sexta-feira ele poderia ter ido com mais força aqui, cara. E também pode ser
um sinal falso, tá? Mas isso aqui numa região onde era suporte, uma figura dessa aqui não é legal, tá? Principalmente na segunda-feira, se ele começar a perder a região dos 135.980 aqui. Passou para baixo dos 135 mil, eu acredito que ele acelera a queda, tá? Isso são probabilidades, não é certeza. Beleza? Estou apenas pontuando aqui para que a gente possa observar esses pontos e que esses pontos possam nos ajudar na tomada de decisão. Não significa que o preço vai parar sempre assim, já vai chegou na região, eu já vendo sem critério nenhum, principalmente numa barra de força dessa, mas a gente vê que aqui a compra ela meio que achou uma exaustão, né? Ela meio que cansou, o preço cansou aqui, deu uma descansada, e para ele desconfigurar toda essa venda aqui, vai ter que ganhar muita força aqui, que a gente vê, e o que a gente vê nessa região é que a compra aqui não teve toda essa força, né? Porque assim que ela começou a ser devolvida, ela mostrou uma vez e vinha perdendo cada vez mais força, até chegar na região do fundo aqui, e aí ganhou um pouquinho de força ali, só para pegar os estopados dessa vela, só para estopar o pessoal que confiava nessa vela preta, e depois ela desce de novo, o preço desce de novo, devolve 3 dias de compra, desce de novo com uma força bem maior, e aí acumula, tá? E, ganha, e faz o que eu acredito agora que seja o quê? Talvez um pullback. E o ideal seria o quê? Como os vendedores já mostraram a cara ali, e aqui a gente vê que houve venda, o ideal seria que ele voltasse aqui para quem sabe congestionar um pouquinho, como foi feito aqui, e quem sabe cair, né? Quem sabe um movimento desse aqui mais forte, se repetisse aqui, e aí viesse com mais força para buscar aqui o 129 e o 126. E ele perdendo essa região do 132 aqui agora, se ele vier para baixo aqui, pode ser que ele volte um pouquinho, onde teve teve gap, teve tudo aqui, dá uma falsa impressão, talvez por uma barra de força, e depois ele volte a cair. Mas isso, como eu disse, são probabilidades. Num gráfico que eu uso, que é o gráfico de 30 minutos, a gente vê o que? Agosto aqui, ó. Essa semana, cadê a semana? Dia 4, ó. Ele abre, tá vendo, ó? Respeitando aqui os 133 mil, foi lá em cima, lá, 34, deu venda forte, aí suporta de novo, cai, mas ele não volta no 425 aqui, entendeu? Que era a região de fundo, onde o preço foi respeitado com exatidão. Lembrando que esse trade aqui, essa compra aqui, ela está indo contra a tendência, tá? Porque a tendência, a gente for ver aqui no 30 minutos, ela é uma tendência de baixa clara, tá? Por isso eu acredito mais na configuração de venda. Então, se a gente observar aqui, ó, é uma tendência de baixa. Vou colocar ela até em vermelho aqui. Tendência de baixa. Então, a gente vê depois o preço indo contra, né? Contra. Aí entrou estopando geral aqui, que estava vendendo. Depois desce de novo. Aí sobe para estopar de novo. Cai de novo. Ó. E passou a cair menos porque a venda encontrou resistência aqui nessa região, né? Encontrou compradores. E aí na sexta-feira, na quarta-feira, a gente vê quando ele passa para cima dos 135 mil, tenta descer de novo, mas aí, e mesmo por uma vela de realização, né? E para os day traders que pegaram essa alta aqui, ele desceu. Essa vela pode significar o quê? Uma realização e depois o preço ganha o caminho de volta. E a gente vê quando ele chega lá na região dos 137 mil, 50% aqui, tá? Quando ele chega nos 50% da nossa retração, ele já congestiona.
velas de indecisão, tá vendo? De exaustão, ó. Entrou uma compra, mas ela foi inteira devolvida. Essas duas últimas velas. Na sexta-feira, ele encontrou aqui também, ó, mais venda do que interesse comprador. As velas de compra são menores, mas elas estão por mais tempo. Então pode ser que o comprador ainda consiga ganhar um respiro aqui. Eu acredito que só através de um gap. Mas quanto mais ele subir aqui, mais resistência ele vai encontrar. E mais difícil vai ser o preço passar para cima. Tá? E aqui eu tenho ele compilado, né? Na aba 4, eu tenho todo ele compilado, o gráfico. Aí tá o encontro, então todas as confluências, né? De preço. Tem lá o semanal, o mensal, o semanal e o diário, né? Que o diário a gente acabou usando essa retração. Então a gente vê que onde tem região de confluência, o preço tende a parar, né? Aqui, pelo dia 30, ó. Depois que ele perdeu, ele desceu, foi rejeitado. Aqui no 78, como eu tinha mostrado da linha vermelha. Aqui, ó, embaixo aqui, ó, região de interesse tem o encontro de a confluência de dois preços, tá? Tanto aqui no semanal quanto no diário. A projeção, né? E a retração se encontram aqui, então a gente vê uma região de muita disputa, né? Alguns querendo comprar, a força maior predominando, que é a linha verde, e a vermelha tentando trazer para baixo, mas não com tanta força, porque o mercado ainda está em tendência de alta, né? No macro, num tempo gráfico maior, a gente vê uma tendência de alta não tão bem definida, mas a gente ainda tem tendência de alta, né? A estrutura de alta ela foi quebrada aqui, tá? Assim que ele subiu, desceu para testar, subiu de novo, ele perdeu essa linha de tendência de alta, então ele volta, a tendência de alta não fica tão clara, mas entende-se que seja uma correção, tá? Para o preço ganhar força nessas regiões aqui, para baixo aqui, tá? Quem sabe aqui, onde tem maior confluência e o preço não foi tão trabalhado aqui na compra, para depois, quem sabe, num prazo maior, ele ganha força e vem concluir os outros ciclos, né? Os ciclos da linha verde, que está no 151 mil, 156 mil. Beleza? Então, para essa semana aí, o que eu espero é que ele conclua, dê sequência no ciclo de baixa, busque as regiões, quem sabe ele busca aqui essa região aqui, onde a gente tem topos, né? Então, quem sabe ele buscar essas regiões aqui, depois voltar para baixo, voltar na queda, mesmo porque acredito que vai testar a demanda. Ele subiu testando oferta, quem sabe se ele vier aqui para cima aqui, encontrar, subiu testando oferta, né? Como eu disse, então quem sabe ele encontra oferta, ou dá uma lateralizada aqui e depois cair, ou na segunda-feira, quem sabe ele já pode voltar, e a demanda, a oferta começa a ficar mais forte aqui e ele volte a cair. Mas ainda a minha perspectiva é que ele encontre mais oferta do que demanda nessas regiões aqui. Beleza? Eu tenho aqui uma média, essa média aqui é de 20 minutos, tá? Eu uso ela, então a gente vê que o preço... Eu não uso ela assim como um indicador para minha tomada de decisão. Mas eu uso ela mais ou menos assim, tá acima da média ou tá abaixo da média de 20. Então, em estando acima da média, eu prefiro por operações de compra. Estando abaixo da média, eu opto por operações de venda. Então, eu vejo aqui no gráfico no diário que ele tá para cima da média. Ela é uma exponencial de 20 minutos, tá? De 20 períodos. E aí, quando ele vem para cima da média,
ele ganha força, respeitou a média, tal, tocou na média, desceu para cima da média, foi embora. Média de preço, tá? E aqui no semanal, a gente vê que ele subiu para cima da média também. No semanal, ó, a gente vê que a tendência de alta ela fica um pouco mais clara, né? Porque você também pode pegar esse fundo nesse topo aqui e traçar seu Fibo, tá? A gente vai ver um rompimento de pivô aqui e aí você vai encontrar outros níveis, tá? Mas a gente vê aqui uma correção saudável desse movimento forte de alta aqui. Agora, se começar a ficar muito para baixo, vamos buscar esse fundo aqui, aí reverte tendência, né? O que eu não acredito que vá acontecer nesse momento. Porque ao contrário do diário lá, no semanal a gente viu a intenção compradora mais forte, né? Principalmente em 2025, aqui a gente vê mais interesse comprador do que interesse vendedor, né? A venda é logo devolvida e essa aqui pode ser que ela já tenha começado a devolver também e o preço já subiu atrás de oferta, né? Então a oferta está sendo testada e no semanal também a gente vê com clareza aqui, né? Ó, a tentativa de rompimento do topo semanal e o preço devolve. Então a gente tem que ficar de olho aqui no 137,720, tá? E aí a gente tem aqui em cima o 138,175, pode ser uma região de disputa, onde a gente já vê que houve aqui, ó, suporte duas vezes, tá? Região. Não por esse preço do Fibo aqui, mas por esses dois fundos aqui. Uma região que o preço foi rejeitado na venda. Então agora ele pode ser aceito na venda e rejeitado na compra. Beleza? Cara, mais uma vez eu peço aí para você fortalecer no like. Se inscreve no canal aí, deixa um comentário aí, nem que seja só um oi aí ou qualquer dúvida. E eu vou estar respondendo aí com o maior prazer. Beleza? Muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final. Eu fui!